Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Major Luigi, somos do Grupo Visão da Tropa. Não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo vai ver inscrever, você vai tocar o dedinho, pular para inscrito e somar com a gente. Nossa meta é 13 mil inscritos. Vambora, gente, estamos quase lá, conto com todo mundo. O assunto de hoje, gente, é as batata quente que está aí em andamento no TCRJ, nossos processos de denúncia. São dois processos. Um vai ter o julgamento agora, quarta-feira, no dia 12. Julgamento de embargo de declaração no processo, que houve o julgamento virtual sim, né? Mas o relator, né, que era o titular, ele saiu do processo, ele se declarou suspeito por foro íntimo. Então entrou uma nova conselheira, Mariana Montebello, todo mundo sabe dessa história, mexeu em todo o processo, já botou ordem no processo, vai ter o julgamento. E o julgamento, gente, não é para dar grão, tirar grão de ninguém. É para ver a denúncia de pagamentos inconsistentes. Se confirmar as inconsistências de pagamento errado, em especial para pensionistas com pensão especial, né? Porque não tem amparo legal nenhum para estar recebendo, nem se fosse genérica, tem que estar regulamentado na lei, não está nada, né? E para elas receberem, conforme a súmula 68 do TJRJ, tem que estar o veterano recebendo, porque a referência das pensões são os proventos do inativo, não tem como ser diferente, né? E também aquela situação de prolabore faciendo, se entrar nesse mérito, tá tudo errado, tá um desvio de bilhões de reais aí, porque uma vez prolabore faciendo, aí sim dá para pagar para um leque de pagamentos errados aí, em especial também o ATS majorado. Vai decidir isso tudo na quarta-feira, dia 12, e conto com todo mundo lá, gente. A gente tem que fazer presente. Quem não é visto não é lembrado. Tem que estar lá, veterano. Vamos embora, vamos para dentro deles. Agora, muita gente perguntando aí, e o que estão falando que o TCE não decide nada, não tem poder de nada. Tem poder sim, o poder dever de fiscalizar e aplicar sanções. A gente vai falar aqui sobre sanções, né? Sanções administrativas, são sanções, multas pesadas. A gente vai aqui mostrar para vocês, gente, um vídeo do próprio TCE explicando isso. Vocês vão ver, depois eu vou ver as minhas considerações. Vamos ao vídeo. Então, quem são os sujeitos passivos, né? Quais são as pessoas que estão sujeitas à imposição de sanção pelo Tribunal de Contas? Vai dizer o artigo 140 para a gente, vamos lá. O Tribunal de Contas poderá, além das demais sanções previstas em lei, eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho quanto a isso, aplicar aos administradores ou responsáveis as sanções especificadas neste capítulo. Então, volta aqui para mim. O sujeito passivo, né? Aquela pessoa que está sujeita à sanção, como diz aí o artigo, são os administradores ou eventuais responsáveis. Ok? Bem simples, né? É aquela pessoa que atuou no processo, que foi indicada como tendo levado a efeito, com dolo ou erro grosseiro, né, a infringência de alguma norma, de algum normativo, de alguma boa prática, enfim. Infringiu alguma norma e, por isso, está sujeito à sanção a ser aplicada pelo Tribunal de Contas. É interessante notar que o próprio artigo fala, né, além das demais sanções previstas em lei. Então aqui a gente traz aqui um exemplo, né? É a sanção que está prevista na Lei 10.028 de 2000, que diz, vamos lá, constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas, inciso 4, deixar de ordenar ou de promover na forma e nos prazos da lei a execução de medida para redução do montante de despesa total com pessoal que houver excedido a repartição do poder ou do limite máximo. Ok? E vai dizer para a gente, olha só, parágrafo 1º, a infração prevista nesse artigo é punida com multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que tiver dado causa, e o parágrafo 2º diz que essa infração vai ser processada e julgada pelo Tribunal de Contas. Então volta aqui para mim. Está aí um exemplo de uma sanção que, muito embora não prevista no nosso regimento e nem na nossa lei orgânica, é passível de ser aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Muito bem, vamos então agora ao parágrafo único do artigo 140, que vai dizer para a gente, olha só que interessante, estão sujeitos às mesmas sanções os responsáveis pelo controle interno que tomarem conhecimento de irregularidade ou ilegalidade e delas deixarem de dar imediata ciência ao Tribunal de Contas. Então, é o Tribunal de Contas contando com o apoio do controle interno para fins de elucidação de eventual irregularidade ou ilegalidade, ok? Sob pena do responsável pelo controle interno também poder ser chamado à responsabilização por essa sanção, por essa omissão em
indicar ao Tribunal de Contas esses acontecimentos que estão mencionados no artigo. Ok? Vamos avançar. Então, o responsável pelo controle interno também pode estar sujeito à posição de sanção. Ok? Vamos lá. Artigo 141, a questão da dosimetria. Vamos à leitura do artigo. Na fixação das sanções previstas nesse regimento, serão levados em consideração, entre outras condições, o exercício da função, a natureza da infração, a relevância da falta, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes e atenuantes, o grau de instrução do servidor e sua qualificação funcional, os antecedentes do agente, bem como se este agiu com dolo ou culpa grave. Então, volta aqui para mim. O Tribunal de Contas, ao mensurar, ao fazer a dosimetria, ao dosar a sanção que será aplicada, por exemplo, de multa, ele leva em consideração essas circunstâncias, ok? Ele utiliza essas circunstâncias para quantificar a sanção que será proporcional à falta cometida, ok? Vamos avançar. E aí nós vamos entrar agora tratando especificamente de quais são as espécies de sanções previstas no regimento interno. E o artigo 142 vai começar a tratar da multa. Vamos ver o que ele vai dizer para a gente. Quando o responsável for julgado em débito, poderá o tribunal aplicar-lhe multa de até 100% do valor do dano causado ao erário. Então volta aqui para mim, né? Essa é uma sanção que é aplicada em processos de contas, né? Onde o tribunal julga as contas. É possível que, ao lado de uma eventual imputação de débito, quando há um dano ao erário, a necessidade de restituir o erário, haja também a imposição de uma sanção pecuniária. E nesse caso, a sanção ela pode ser mensurada, considerando aquelas circunstâncias que nós acabamos de mencionar, ela pode ser mensurada em até 100% do valor do dano causado ao erário, ok? A sanção do artigo 142, ela é, repito, exclusiva para processos de contas, onde há julgamento de contas e imputação de dano ao erário em condenação em débito. Tudo bem? Vamos avançar agora para o artigo 143, que vai dizer para a gente: o tribunal poderá aplicar multa de até 44 mil vezes o valor da UFIR RJ, aos responsáveis por, inciso 1, contas julgadas irregulares de que não resulte débito. Então volta aqui para mim. Então essa é uma hipótese em que o responsável teve a conta julgada irregular, todavia não houve apuração de dano ao erário, ele não foi julgado em débito, não há valor a ser restituído ao erário. Então, nesse caso, o tribunal poderá aplicar essa sanção com base no inciso 1, que poderá ser mensurada de acordo com aqueles pressupostos, com aquelas condições que nós citamos anteriormente, que pode ser mensurada em até 44 mil UFIR RJ, ok? Então, esse é o caso de aplicação de sanção para processos de contas em que as contas foram julgadas irregulares e não há imputação de débito, não há condenação em débito, tudo bem? Vamos avançar para o inciso 2, que vai dizer para a gente: poderá também aplicar essa multa de até 44 mil FIR, 2, por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Então volta aqui para mim, né? Foi identificada alguma ilegalidade, alguma irregularidade dessa natureza. O Tribunal de Contas pode aplicar sanção ao gestor de até 44 mil UFIR RJ. Ok? Inciso 3, vamos lá. Também a mesma sanção por ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, inclusive editais de licitação, de que resulte ou possa resultar dano ao erário. Então, quando não há, por razão justificada, a possibilidade de instauração de um processo de contas para apurar eventual dano ao erário, é possível a aplicação da multa pelo artigo 143, inciso 3 do regimento interno. Ok? Vamos avançar, que o próximo inciso é bastante interessante, inciso 4. Será possível a aplicação de multa pelo não atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência ou decisão do tribunal. Então retorna aqui, né? Nós, até no início, em vários episódios dessa série, inclusive no início desse episódio, nós estamos sempre conclamando a colaboração
do gestor para cooperar com o Tribunal de Contas e alcançar, no menor prazo possível, a elucidação, a resolução de eventual irregularidade ou ilegalidade que tenha sido apurada numa ação de controle. Então, assim, é bastante importante que os gestores compreendam esse viés do Tribunal de Contas, sob pena de poder ser aplicada, inclusive, uma multa com base no inciso 4 do artigo 143. Quando não há a colaboração, é basicamente isso, quando não há a colaboração do gestor com as ações de controle desempenhadas pelo Tribunal de Contas, ok? Então, por favor, né, a gente faz uma espécie, novamente, de apelo, né? Colabore com o Tribunal de Contas, é muito importante essa colaboração, e a colaboração com o Tribunal de Contas, na verdade, reflete benefícios para toda a sociedade, ok? Bom, gente, foi explicado aí, todo mundo viu que existem sanções para ser aplicadas, né, aos gestores, aos responsáveis pelo ato, pelo descumprimento de lei, né, pelo dolo, pelo lesão aos cofres públicos, tá tudo bem explicado. Agora, se vão fazer, a gente não sabe. Que deveria fazer, tem sim, porque tá ferindo os cofres públicos, sim, né? Nesse tempo aí deixou se arrastar mais de 3 anos e o boleto cresceu. Uma hora a conta chega, e a conta está chegando, né? São 2 processos desde quarta-feira, importante aí sobre pagamentos devidos, mas o outro que tá mais contundente ainda, que é a contribuição militar, gente, já veio um parecer decisório lá do Ministério da Previdência Social, aonde deu razão ao denunciante, em que fere as normas gerais, a contribuição militar é obrigatório todos contribuírem para o sistema, e deram isenção aí, botaram o bacalhau. Hoje os deputados falam aí, né? Tem um deputado na audiência pública que falou: é com a gente mesmo que a gente bota um bacalhau e fica tudo certo. Quero ver agora esse bacalhau, deputado. Botaram o bacalhau aí de responsabilidade gravíssima, porque isenção não poderia dar na proteção social, porque é dinheiro nosso, dinheiro do contribuinte militar, para sustentar o sistema. Agora, quem vai pagar essa conta? Né? 20 milhões de mês, em torno de 20 milhões de mês, nesse período todo, já chega a 800 milhões. Será que vão ser responsabilizados os gestores, né? Quem está de frente, quem causou tudo isso? Só o tempo vai dizer. Vamos acompanhar tudo, gente. Um abraço.